amados que estão conosco, familiares, amigos, pessoas queridas que vieram testemunhar esse momento de bastante alegria no coração dos batizandos, mas também da nossa comunidade Fé, a Primeira Igreja Batista em Mundel. E eu queria convidar você para iniciarmos esse momento de celebração a Deus, de adoração, orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse lindo cenário, por este lindo dia, por este lindo lugar, por esse momento tão especial que Ele preparou para compartilharmos juntos, celebrando o Seu nome. Bom dia, Deus, louvado seja o Teu nome. Nós celebramos, ó Deus, a Ti, celebramos, ó Deus querido, ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, e que no Senhor a nossa alma se alegra. É no Senhor que encontramos a razão da nossa existência e encontramos no Senhor a razão da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque a Tua igreja, a Primeira Igreja Batista em Mundel, se reúne nesse lugar para celebrar, ó Deus, ao Senhor. Celebrarmos, ó Deus, pela transformação da vida de pessoas que a partir do encontro pessoal com Teu Filho Jesus foram reconectadas contigo, ó Deus, e hoje vivem uma nova vida, num compromisso de vida totalmente diferente, Senhor. Então, que, ó Deus querido, o Teu nome seja exaltado. Agradecemos também, ó Deus, por cada pessoa que, deixando sua casa, seu lar, o trabalho, Senhor, se reúne também aqui para celebrar a Ti. Senhor, se alguém chegou a esse lugar e ainda não tem uma experiência, ó Deus, de reconciliação contigo por meio de Jesus, que seja nessa manhã de testemunho, uma oportunidade de experimentar isso. Te adoramos, ó Deus, te bendizemos pela salvação, pela santificação, ó Deus, e pela bênção da intimidade e comunhão contigo por causa de Cristo Jesus, Teu Filho. E é no nome dele que nós a Ti oramos, adoramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, no verso 17, nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Assim que alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, faz parte do passado. E Deus esquece do passado quando nos perdoa. E Ele vai dizer: eis que surgiram coisas novas. Amém, gente? Esse texto representa o testemunho da minha vida e possivelmente da sua vida também, porque foi exatamente isso que o nosso Senhor fez. E numa manhã como essa, em que nós estamos rememorando as bênçãos de Deus, nós temos mais do que nunca motivos para adorá-lo. Primeiro por quem Deus é, e depois pelo que Deus faz. E nessa manhã eu queria te convidar com muita alegria para cantarmos a Deus canções de exaltação. Um dia nós fomos escravos do pecado, vivíamos na escravidão, vivíamos dependentes das práticas pecaminosas, mas quando nós ouvimos pela voz do Espírito Santo o convite de Jesus Cristo e o recebemos em nossa vida, Ele nos tornou livres, e hoje nós somos livres. Amém, igreja? Nós temos uma nova condição diante de Deus: liberdade de adorá-lo, liberdade de andar com Ele, mas liberdade para dizer não ao pecado. Não conseguíamos dizer até Cristo entrar, mas hoje podemos e dizemos não ao pecado por causa da graça de Deus. Nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos das trevas nem do diabo. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus e podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que nós vamos fazer agora junto com a equipe. Abra seu coração, quero convidar você a se colocar diante do Senhor, sabe, com suas vozes, palmas, com o corpo. Vamos celebrar a Deus, porque essa é uma manhã de celebração. Ele me encontrou.
meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Somos filhos de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Nós que não somos mais escravos, somos filhos, fomos alcançados, agraciados por esse amor, resgatados por esse Salvador. A Ele somos gratos, a Ele somos agradecidos, e é um dia de manifestar a nossa gratidão, de celebrar a gratidão a Deus nessa manhã. Amém? Um dia éramos perdidos, estávamos caminhando por um caminho que não levava à vida eterna, mas um dia encontramos o caminho que é Cristo, a verdade, aquele que é a vida, e mudou a nossa história. A Ele nós vamos cantar nesse momento. Na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Estou caindo, desanimei,
Ei! E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto eu fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, as dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, eu não volto atrás, Não volto atrás. diga agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo eu achei. Perdido estava O caminho eu encontrei. me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto eu fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Ele perdeu. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Sou livre. Livre sou, Yeah. livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. Vamos! O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Com alegria! O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Subiu! Livre sou. Levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto eu fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia! Somos gratos a Ti, Jesus. Uou. Somos gratos a Ele. Quem derrotou a escuridão e me amou Até o fim. Quem? O Rei da Glória. O Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz Sacode a terra em sua presença. Não há palavras. O Rei da Glória. o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça e o seu. Seu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar.
sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caso, e faz do órfão um filho. Aleluia. Filho seu, somos seus filhos. O Rei da glória, o Rei Jesus, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, o Rei. Maravilhosa graça, É o infinito amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. sua vida entregou, Ele entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Ei. Vamos declarar que digno é o Cordeiro. Ei. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro. digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Ele venceu a morte. digno é o Cordeiro que a morte venceu, Nos garantiu vida eterna. digno é o Cordeiro de Deus, Ele rasgou o véu. digno é o Cordeiro que a morte venceu, Digno é o digno é o Cordeiro. Cordeiro de Deus, Jesus. digno é o Cordeiro que a morte venceu, Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, maravilhosa graça. Ei, seu infinito amor tomou o meu lugar. E a minha cruz levou, sua vida entregou. sua vida entregou, Como Cordeiro imaculado. para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Fomos alcançados por essa maravilhosa graça que nos salvou, que nos transformou, tem nos ensinado acerca dele, tem ministrado em nossa vida. Isso é a graça. É pela graça que estamos de pé, é pela graça que estamos aqui. É pela graça que os batizandos foram encontrados, achados, escolhidos, separados e hoje vão confessar publicamente a decisão no coração deles. Vamos louvar, isso é a graça. Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Em Cristo eu tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha vivo estou, e a rocha é Jesus Cristo. A justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Chamado, escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado, meus pecados foram lavados. Teu grande amor é vida, paz.
fazer para que me ames mais, para que me ames menos. É pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo, sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, eu não posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo, sua justiça é tudo para mim. Jesus ama o pecador, hoje sou aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Alto preço para que eu fosse resgatado, foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade. Nos garantiu a eternidade. Me garantiu a eternidade. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo, a justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo, a justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Pode estar assentado, assentada. Quero convidar você, nesse momento que antecede a realização dos batismos, para meditarmos na palavra do nosso Deus. E nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Atos, capítulo de número 8, versos de 26 a 40. Esse é um dos textos mais lindos registrado no Novo Testamento. É o registro da história de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus. E a história dessa pessoa aqui, ela se entrelaça com a nossa história, porque o que aconteceu com ela também aconteceu comigo e aconteceu com muitos que estão aqui. E talvez seja nessa manhã o que vai acontecer com você também. A Bíblia diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentada em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que estás lendo? O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, observe o detalhe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha que água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe:
Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Algumas lições desse texto. A primeira delas: todo ser humano tem necessidade de adorar a Deus. Primeiro porque a Bíblia diz para nós em Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e 27, que nós fomos criados por Deus e para Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sentimentos, Deus nos deu vontade para com Ele nos relacionar todos os dias. E era assim lá no Éden, antes do homem pecar. Então todos nós fomos criados para a adoração desse Deus. E em qualquer que seja o momento da nossa vida, a nossa alma vai desejar adorar esse Deus. E o eunuco, ele era um etíope que vai sair da sua terra, porque ele ouviu que lá em Jerusalém, a terra de Israel, do povo de Israel, havia um Deus que era o Deus que Israel adorava. Na verdade, ele havia com certeza recebido essas informações desde muito tempo. Por quê? Porque lá no Velho Testamento nós temos a experiência do rei Salomão, um grande rei israelita, que foi visitado pela rainha de Sabá, que veio dessa mesma região, que pôde conhecer a Deus, o Deus de Salomão, e com certeza levou para o seu país aquilo que ela pôde ouvir e ver naquele lugar. Então, com certeza, lá na Etiópia, naqueles dias, não era alguma coisa sem compreensão. Na verdade, existia a ideia de que lá em Jerusalém havia um Deus que era adorado e que era o Deus verdadeiro. Tomado talvez por esse desejo, não encontrando nos deuses que eram adorados pelo seu país a satisfação da alma dele, ele vai reunir recursos e vai fazer uma grande viagem para Jerusalém. Meus irmãos, quando esse eunuco chegou em Jerusalém, ele encontrou uma estrutura religiosa preparada, porque naqueles dias a religião judaica ela se movia em torno do templo que ficava em Jerusalém. Nós conhecemos pelo Velho Testamento a ideia de que o templo, que representava a presença de Deus no meio do povo, era um ambiente onde as pessoas se reuniam para sacrificar, oferecer seus sacrifícios a Deus, receberem perdão dos pecados, adorar a Deus, ter comunhão. Com certeza, o eunuco chegou a Jerusalém. O eunuco chegou no templo de Jerusalém. Ele teve contato com a estrutura religiosa de Jerusalém. Ele viu os sacerdotes oferecendo os animais. Ele viu os animais sacrificados sendo queimados em holocausto, num pedido de perdão a Deus. Mas com certeza, esse homem não conseguiu experimentar em Jerusalém o que o seu coração necessitava. Para você ter uma ideia, ele era um homem castrado. Para exercer a função que ele exercia de influência dentro da corte, era muito comum naqueles dias, quando alguém exercia uma função de tesouraria, de ser castrado, para que não pudesse ser seduzido pelo sexo e pudesse entregar os segredos da corte, por exemplo. Esse homem havia sido castrado, ele servia a rainha numa alta posição. Quando ele chega em Jerusalém, um homem eunuco castrado, ele não podia adorar a Deus como todos os outros. Para vocês terem noção, lá no templo de Jerusalém havia um espaço reservado para os homens eunucos. Quando ele chega ali, ele experimenta, ele vê a religião funcionando, templo, sacerdote, sacrifício, mas ele percebe que ele não era tratado como todos os outros. Ele havia sido separado. Ele vai para Jerusalém para adorar a Deus, mas ele não encontra no sistema religioso Deus. E eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e o relacionamento é direto, não por meio de coisas. Mas é isso que muitas vezes a religião vai fazer, seja ela qual for a religião.
A religião é uma tentativa de fazer com que o ser humano se relacione com Deus por meio de regras, rituais e de reuniões sagradas. Mas as regras, as reuniões e os rituais, eles não possibilitam aproximação com Deus. Aquele homem vai passar uma temporada em Jerusalém, mas ele vai voltar para casa. E ele volta para casa sem adorar a Deus, talvez como ele necessitava. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar. Nós não vamos encontrar Deus na religião, seja ela qual for a religião. Deus não está na religião. A segunda verdade que eu quero destacar com você é que quando Deus sonda um coração desejoso de adorá-lo, de servi-lo, sabe o que Deus faz? Deus toma a iniciativa de ir ao encontro. Porque diferentemente do que nós imaginamos, nós não somos capazes de irmos ao encontro de Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, a Bíblia diz que eles foram separados de Deus, eles foram expulsos do paraíso como um símbolo de separação de morte. Deus é um Deus santo, majestoso, glorioso, e nós nos tornamos pessoas pecadoras, que não podemos agradar a Deus em tudo pelo que nós fazemos. Os nossos esforços, por mais sinceros e verdadeiros que sejam, jamais conseguirão agradar o coração de Deus. Aquele homem tem a necessidade de ir ao encontro de Deus, mas ele não vai encontrar Deus. No entanto, a Bíblia diz que Deus jamais rejeita um coração quebrantado e contrito. Que é um coração quebrantado e contrito, Deus vai ao encontro. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Quando um anjo do Senhor fala com Filipe, que era um pregador do Evangelho, e diz para Filipe: vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. O anjo não diz para Filipe o que estava ali, o que ia acontecer, ele não fala nada. Filipe era um homem obediente a Deus e ele vai obedecer a Deus. Sabe o que começa aqui? Começa Deus tomando a iniciativa de ir ao encontro daquele homem. É Deus que toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Filipe vai ao encontro, e na estrada de Gaza ele vê a carruagem do eunuco voltando para a sua terra. E é interessante porque no momento em que ele visualiza, o Espírito Santo diz para ele assim: aproxime-se dessa carruagem. Filipe, obedecendo a voz de Deus, se aproxima da carruagem. E aí ele vai ter uma experiência incrível. Porque esse homem era um homem rico. Era um homem que tinha posses. Quando ele vai a Jerusalém, ele vê todo o sistema, como eu expliquei, e ele vai comprar uma cópia, um rolo do livro do profeta Isaías. Era algo caro, mas ele tinha condições. Ele havia comprado um livro para levar para a sua terra para continuar lendo, mas talvez tomado pelo desejo de conhecer a Deus, ele abre o livro do profeta Jeremias. Na nossa Bíblia, o que ele está lendo está no capítulo 53, que é o texto do livro do profeta Isaías, em que o profeta vai revelar aquele que Deus havia prometido. Porque você sabe que no dia que o ser humano morreu, pecou e se afastou de Deus, Deus fez uma promessa: eu vou enviar alguém da descendência da mulher, e essa esmagará a cabeça da serpente, que simbolizava ali, simboliza Satanás. A Bíblia diz para a gente que ele estava lendo o capítulo 53, e aquele texto falava da pessoa que Deus havia estabelecido como o meio de voltarmos para Ele. Então a segunda lição é: quando um coração deseja conhecer Deus, Deus toma a iniciativa de ir ao encontro desse homem. Deus agora, por meio do Filipe, do evangelista, vai se aproximar daquele homem. Terceira verdade: uma pessoa, quando ela quer conhecer Deus, ela vai precisar conhecer a verdade. Ela vai precisar conhecer a verdade. E aí o texto diz que o homem estava lendo essas palavras: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. De quem o profeta falava? De Jesus. Só que o profeta havia falado de Jesus há anos e anos antes. E Jesus já tinha vindo, já tinha vivido entre nós, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava à direita do Pai e já havia se tornado um novo e vivo caminho de volta para Deus. Só que aquele homem estava lendo sem conhecer. Olha que lindo, Deus toma a iniciativa de ir ao encontro e vai revelar a verdade, porque o homem é perguntado por Filipe: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Naquele momento, Filipe entendeu por que Deus tinha mandado ele ir ao encontro naquela localidade. Porque Deus queria usar a vida dele para explicar a verdade do Evangelho. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando Jesus
quando Deus manda alguém ir ao encontro de alguém para revelar o Evangelho, é para revelar a verdade que liberta o homem. E eu gosto de pensar no que significa o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Sabe, existe uma excelente notícia do céu para você, uma excelente notícia do céu para a humanidade. E essa notícia é de que o pecado nos afastou de Deus. Nós desejamos adorá-lo, mas não conseguimos vir ao encontro de Deus porque somos pecadores. Mas Deus toma a iniciativa de ir ao nosso encontro e estabelece um novo e vivo caminho de volta para Ele. E o caminho que Ele estabelece é por meio do Seu Filho, que assim como eu e você, vai encarnar em dado momento da história, vai sofrer na pele tudo o que eu e você sofremos, as tentações que eu e você sofremos, mas diferentemente do nosso primeiro pai, que foi Adão, que pecou e desobedeceu, ele vai obedecer a Deus e vai entregar a vida para morrer no nosso lugar. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai se tornar o caminho de volta para Deus. E ele, em João capítulo 14, verso 6, vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção nisso aqui. Nós vivíamos assim, como as minhas mãos, unidas com Deus no Éden. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Aqui estava o eunuco. E o que o eunuco queria? Ele queria vir para Deus. E ele achou que para vir para Deus ele tinha que vir pela religião. E ele não conseguiu encontrar Deus na religião. Ele não conseguiu encontrar Deus nos rituais. Ele não conseguiu encontrar Deus nas reuniões sagradas. Ele não conseguiu encontrar Deus obedecendo regras. Ele não conseguiu, mas Deus vai ao encontro dele na pessoa de Jesus Cristo. E quando ele lê, a Bíblia vai dizer que Filipe, começando com esse texto, vai explicar as boas novas do Evangelho. O que é isso? Ele começou lá de Gênesis e ele foi trazendo todas as profecias, as promessas, até chegar em Jesus encarnado, crucificado, ressuscitado, vitorioso. Ele pregou o Evangelho e eu quero nessa manhã dizer para você, não há possibilidade alguma de qualquer que seja o ser humano reconciliar-se com o Deus Criador dos céus e da terra, se não for por meio da pessoa que Ele estabeleceu como único caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você está aqui, Deus está aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho, o único caminho de reconciliação com Deus. O que esses irmãos fizeram foi pela fé um dia declararem que eles reconheciam Jesus como o único caminho de volta para Deus. O que eles fizeram? Eles fizeram o que o eunuco fez, eles abriram o coração e receberam. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Timóteo vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Caramba! Deus está aqui, Deus perfeito, e você e eu, pecadores, estamos aqui. Presta atenção numa coisa: mediador é alguém que liga duas partes em conflito. Haviam duas pessoas em conflito, você com Deus, porque o pecado nos gerou conflito. E aí, para reconciliar duas partes em conflito, é preciso um mediador. Preste atenção nessa verdade. Paulo vai dizer que o mediador é o homem Cristo Jesus. É o homem Cristo Jesus. Olha que lindo! Se Deus está aqui e eu e você estamos aqui, aqui está Deus, aqui está o homem. Quem vai fazer essa relação precisa ser Deus e precisa ser homem. Repito, para mediar a relação rompida tem que ser alguém que entende as duas partes, que sente as duas partes, que compreende as duas partes. Sabe quem está entre eu e você? Jesus. Jesus é Deus, que segundo Filipenses 2 vai encarnar, vai deixar a glória dele momentaneamente e vai se fazer 100% homem. Não deixou de ser Deus, mas abriu mão de usar os poderes e as prerrogativas divinas enquanto viveu aqui para sofrer na pele o que nós sofremos. Mas ele não pecou, ele agradou a Deus. Então
A Bíblia vai ensinar para a gente que Jesus tem duas naturezas. Jesus tem a natureza divina, porque Ele é eterno Deus, mas Ele tem natureza humana, porque Ele se fez homem. Então o mediador, ele tem que se relacionar com as duas partes para reconciliar. Vamos tirar aqui. Tira Jesus aqui, ó. Eu vou me colocar aqui no lugar de Jesus. Jesus está aqui e você está aqui. Eu vou me colocar no lugar de Jesus. Eu entendo o seu coração. Eu sou capaz de entender suas dores, suas fraquezas, suas tentações? Sim ou não? Sim, porque eu sou como você. Sou tentado como você, sofro como você. Eu sou capaz de dizer para você como é que você se sente, porque eu sou ser humano como você. Eu sei como você se sente. Agora eu pergunto: eu sei como Deus se sente? Eu entendo como Deus se sente? Eu entendo plenamente a santidade de Deus? Não, porque eu não sou Deus. Eu sou um homem criado por Deus. Eu não sou criador, eu sou criatura. Tira Marcos aqui. Deixa eu colocar Buda aqui. O que você acha? Deixa eu botar Buda. Ele entende o coração humano? Sim ou não? Sim, porque ele foi homem. Ele entende o coração de Deus? Não, porque ele nunca foi Deus. Ele é a criação, ele foi criado. Se eu colocar aqui, eu sou um pastor, posso colocar o padre, o pai de santo, posso colocar qualquer figura religiosa. Entende o coração humano? Entende o coração de Deus? Se eu colocar Maria, ela entende o coração do homem? Ela entende o coração de Deus? Não, porque ela não é Deus. Ela é criação, ela foi criada por Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Só tem uma pessoa capaz de estar nesse lugar aqui, ó. Jesus Cristo, o homem. Jesus, Deus salva. Cristo, enviado, ungido. Homem, natureza humana. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o eunuco, ele creu que Jesus era esse mediador, esse caminho. Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus enviado. Olha que lindo. Sabe o que significa? Quando ele diz que ele cria, o que Jesus fez? É como Jesus pegando ele pela mão, ele se reencontrando com o Pai, e agora ele vai adorar a Deus. Eu pergunto: fez o que para adorar a Deus? Nada. O que você e eu fizemos? Nada. Você pode cantar, pular, orar, jejuar, ofertar. Você pode subir um monte de joelho. Isso é nada. Isso não muda nada para Deus. Porque tudo o que a gente vier a fazer não pode mudar a nossa condição diante de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz lá: porque pela graça, favor divino, nós somos salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não é comprado, não é herdado de pai, de mãe, de vô, de vó. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, você não vai receber nada de ninguém se não for pela graça divina. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta que eu nunca ouviu de Filipe. Por quê? Quando ele evangelizou Filipe, evangelizou o eunuco, ele explicou tudo. Inclusive que quando uma pessoa cria em Jesus como Salvador, ela devia se batizar. E aí eu queria desmistificar um negócio importante aqui para vocês. O que eles vão viver daqui a pouco aqui não salva, não santifica, não vão ser lavados do pecado, nada disso. Isso aqui é só um símbolo do que aconteceu, porque já aconteceu com eles quando eles creram em Jesus. A salvação, a transformação aconteceu quando eles creram. Isso aqui é um testemunho público. É só isso. Porque as pessoas dizem: não, fulano não está preparado para batizar ainda porque fuma, porque bebe. E daí? E daí? Não, pastor. Porque uma pessoa, ela tem que abandonar todos os pecados para ela poder assumir o compromisso com Cristo. Eu pergunto: alguém aqui deixou de ser pecador? Alguém aqui deixou de ser pecador? Nós estamos todos os dias sendo tratados por Deus para sermos parecidos com Ele, santificados. Uma pessoa se converteu hoje, ela se converteu, ela se tornou nova criação. O caráter dela foi transformado aqui dentro, ó. Progressivamente, o que vai acontecendo? Mudanças de hábitos. A gente não entendeu isso ainda. Eu não estou preparado para me batizar ainda. O cara se converte há 10 anos, 15 anos, nunca vai se batizar porque eu não estou preparado. Por quê? Porque eu não conheço a Bíblia. E quem disse para você que você tem que conhecer a Bíblia para se batizar? Quem disse que você precisa decorar todos os livros da Bíblia para se batizar? Quem disse que você
vai primeiro se preparar para se batizar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Esse cara se converte naquele dia. Ele declara: Jesus é o Filho de Deus, eu creio nele. Aí Filipe falou: beleza, para a carruagem, desce as águas, vamos mergulhá-lo. Vou mergulhá-lo. Por quê? Porque agora você pode se batizar. É lícito se você crê que Jesus é o Filho de Deus. O batismo é a aliança externa, assim, o símbolo da aliança externa do que aconteceu dentro. Quando eles creram, quando o eunuco creu, ali aconteceu a mudança da nova vida. E aí a pessoa vai se batizar, e a partir do seu batismo ela vai ter uma vida inteira, para que o Espírito Santo continue trabalhando nela. Olha a ordem, Jesus falou: portanto vão, façam discípulos, batize o discípulo e ensine a obedecer. Aí o que a gente faz? Faz o discípulo, ensina o discípulo num cursinho básico de 3, 6 meses, e agora batiza. Ora, Jesus não falou isso para a gente. Ele falou: faça o discípulo, batiza o discípulo e ensine o discípulo a obedecer. O ensino dura o quê? A vida inteira. Daqui a 1 mês e meio eu faço 40 anos que eu ando com Jesus, 40 anos que fui batizado, 40. E estou aprendendo todo dia, e todo dia Ele está mexendo em alguma coisa na minha vida e me tornando uma pessoa diferente. E quando isso vai terminar? O dia que eu entrar no céu. Então, o que a gente está aprendendo aqui? O homem tem que deseja adorar a Deus, não vai encontrar Deus na religião. Deus vai ao encontro do homem, apresenta o caminho que é Jesus, a pessoa crê, ela creu, ela vai se batizar. E aí o que é interessante, o que é o batismo? A palavra batismo significa mergulhar. É isso que é batismo, mergulho. A hora que eles forem mergulhados aqui, eles vão estar representando o que já aconteceu. Eles vão estar se identificando com Jesus, sabia? Que toda pessoa que se batiza se identifica com Jesus. Por isso Jesus fala: batize. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, simboliza sepultamento. É como isso mesmo, quando você vai lá no cemitério, aí cava a cova lá e coloca o caixão, depois cobre. Ó, mergulhou, morreu, sepultado, foi trazido, ressuscitou. Olha o que Jesus fez. Ele morreu na sexta-feira às 3 da tarde, mas no domingo às 6 da manhã ele ressurgiu. Quando eles estiverem aqui, eles vão simbolizar isso e vão se identificar com Jesus. Aqui simboliza a morte do velho homem, porque é assim que alguém está em Cristo, nova criação é. E aí quando eles forem levantados, simboliza que eles são uma nova pessoa. Quando isso vai acontecer? Quando eles foram mergulhados? Não, quando eles creram em Jesus. Então, o batismo não salva, o batismo não limpa. O que limpa é o sangue de Jesus. O que salva é o sangue de Jesus. O que torna diferente é o sangue do Senhor Jesus. Mas o batismo é um testemunho para todo mundo ver. Quando a pessoa estiver mergulhando, diz: ó, eu sou uma nova pessoa. Aquela pessoa foi sepultada. Agora são novas atitudes. E aí diz o texto que depois de ser mergulhado, Filipe é arrebatado, levado para Cesareia, e o eunuco sai da água cheio de alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe quem liberta a gente do pecado? É Jesus. Sabe quem tira a gente das trevas? É Jesus. Sabe quem dá uma nova vida para a gente? É Jesus. Sabe quem abre as portas para a gente morar no céu após a morte? É Jesus. Vou dizer para você, se alguém te prometer qualquer uma dessas coisas sem ter Jesus como mediador, não ouça. Você vai se colocar numa furada. Pode ser uma igreja, um pastor, quem quer que seja. Se disser para você que existe um caminho para Deus fora de Jesus, sai fora, isso é laço. Atos 4:12. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens. Ou seja, somente o nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Jesus significa Deus salva. É a natureza do seu caráter. Ele nos salva. Você quer uma nova vida? Você quer experimentar a liberdade dos seus pecados? Deus pode sarar a sua alma, curar a sua alma, te trazer a alegria que deu aquele homem. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o caminho,
a verdade e a vida, o único mediador entre você e Deus. Aí você fala assim, pastor, mas e a igreja? Sabe o que é a igreja? Sabe o que é a igreja? A igreja somos nós. E quem somos nós? As pessoas que pela fé creram em Jesus. Mas sabe por que a igreja se reúne? Porque ela tem a missão de proclamar o que eu estou falando para você, para parente, amigo, colega de trabalho. Ó, sabe aquele templo que tem perto da sua casa lá? Aquele espaço lá construído? Deus não mora lá não. Você sabia disso? Deus não mora naquele negócio que a gente faz de tijolos, não. Aquilo não é a casa de Deus. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus mora em nós. Quando pela fé nós cremos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. 1 Coríntios 3,19 vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Aquele lugar lá é o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, para facilitar o lugar, o acesso. Mas aqui as pessoas fazem parte da igreja. E se você crê em Jesus, você vai fazer parte da igreja e vai querer estar com a igreja, porque a igreja é a família de Deus e é a igreja que Deus usa para nos ajudar a crescer à semelhança do irmão mais velho que é Jesus. E eu finalizo dizendo, se você vem aqui nessa manhã e você entende essa palavra, está cansado de procurar Deus na religião, seja evangélica, católica, qualquer outra religião, qualquer outra, eu começo com a evangélica. Deus não está nas religiões, Deus está em Jesus. E o que nós estamos dizendo nessa manhã é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê nele estará experimentando a vida eterna. Olha que lindo Jesus diz. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e você está ouvindo, e crê naquele que me enviou, e você está tendo a oportunidade de crer, tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque a gente já está condenado, mas passou da morte, tá vendo? Passou para a vida. Morte é separação. Todo mundo está separado de Deus. Eu sou bonzinho, pastor. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fornico, eu não sou corrupto. Ninguém é bom. Só tem um que é bom, que é Deus. Pecado é mentir, pensar mal. Qualquer dessas ações é pecado. Então, se você cometer um, cometeu os outros. A gente não é salvo pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Jesus fez, pela salvação que está na cruz. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar para se tornar o caminho de volta para Deus. Queria perguntar nessa manhã, há alguém aqui que entendeu essa palavra, que está buscando Deus e não encontrou Deus ainda, mas quer experimentar liberdade, salvação e vida eterna, e assim como nós fizemos um dia, quer abrir o coração para receber Jesus? Você não vai aceitar Jesus. Deixa eu te explicar uma parada aqui. Quem te aceita é Ele, tá? Você vai recebê-lo na sua vida. Ele quer morar em sua vida, em seu coração. Ele está te dando a oportunidade. Você abrir o coração, Ele entra. E você nunca mais será o mesmo. Alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã e declarar uma nova vida, liberdade da vida de pecado, de uma vida de transformação que você vai passar a viver, a experimentar? Alguém? Se você quiser fazer isso, como nós já fizemos, só faça assim um sinal para a gente ver você. A gente quer te receber nessa manhã na família de Deus. Alguém? Alguém que não aguenta mais sofrer, no calado do quarto chorando, na angústia das madrugadas em desespero, talvez controlado pelos pecados, pelos vícios. Você luta para abandonar os vícios, não tem força. Você não tem força sozinho, nunca vai conseguir sozinho. Quem te dá força é Jesus Cristo, o Senhor que segura nas tuas mãos, te arranca da vida de pecado. Há alguém essa manhã gostaria de recebê-lo? Alguém? 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 Dizendo, eu creio que Jesus é meu Salvador e quero na minha vida, assim como eu nunca quis. Alguém? Alguém? Que Deus abençoe você. Que essas palavras continuem ecoando em seu coração. E se você talvez ficou um pouco acanhado, mas estiver no seu coração fazendo essa decisão, depois você pode me procurar ou procurar qualquer irmão da igreja. Olha, eu entreguei meu coração a Jesus hoje, só fiquei um pouco tímido de fazer essa decisão pública, mas eu quero experimentar isso. A gente quer te receber
como membro da família de Deus também. Amém? Vamos lá? Vamos para o nosso momento de testemunho público? Deixa eu dar algumas orientações para os irmãos aqui. A equipe de cânticos vai estar aqui fazendo o momento da direção. Nós temos uma fotógrafa que ela estará trabalhando, tirando as fotos, e essas fotos serão postadas, vocês poderão ter acesso a todas elas. E eu queria só fazer um pedido. Não dá para os irmãos ficarem todos de pé, porque senão vai fazer uma confusão. Tá todo mundo sentadinho, legal. Nesse lado, meu lado esquerdo aqui, ó, esse lado de cá, desse meu lado, por exemplo, o irmão João vai se batizar. Quando o irmão João estiver se encaminhando para cá, a família dele, se quiser, pode se encaminhar para esse lado aqui, para acompanhar de perto. De repente está gravando aquele momento, né? Terminou o irmão João, a família volta para o lugar, por favor. Aí vem a outra família. Vamos manter a organização. Do meu lado direito aqui, do seu lado esquerdo, vai estar a fotógrafa. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, vai estar a família. E nós vamos estar acompanhando aqui com muita alegria, tá bom? Com muito prazer. Que Deus nos abençoe nesse momento tão especial. Nós vamos estar começando, a equipe está cantando uma das músicas mais lindas que nós poderíamos cantar hoje, que representa o que aconteceu com eles e pode estar acontecendo com você também. Esse é o canto Jardim da Inocência. Sai daí. Sai. A graça de Deus meus erros tirou quando disse está consumado. A graça de Deus minhas falhas tirou e assim fui perdoado. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. A graça de Deus meus erros tirou. Seu amor é infindável. A graça de Deus minhas falhas tirou. Meu passado foi apagado. Eu fui salvo
Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Ele não se importou com tudo que eu fiz. Quando eu tropecei, Ele me segurou, meus erros perdoou, me aceitou como sou, justificado estou por sua graça. Ele não se importou com tudo que eu fiz. Quando eu tropecei, Ele me segurou, meus erros perdoou, me aceitou como sou, justificado estou por tua graça, meu Senhor. Eu fui Salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça,
de Deus é recebido, nós devemos recebê-lo como uma criança. Eu estava conversando com a Giovana na sexta-feira e ela estava me dizendo que alguns anos atrás ela teve contato com o Evangelho através da bisa dela, que começou a levá-la para a igreja e ela começou a participar, e eu confesso que eu nem lembrava. E aí ela começou a frequentar novamente a comunidade, começou a participar do GM, do grupo de maturidades adolescentes, entendeu que ela tinha que tomar a decisão dela por Jesus, e partiu dela, assumiu o compromisso público por essa decisão. E é uma história de vida que Deus está começando a partir da crença dela em Jesus Cristo. Giovana, querida, você confirma que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de sua vida? Diante da sua pública profissão de fé, querida, como igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Junto com a igreja, mas a sua mãe tem sido o instrumento de Deus para que ele possa conhecer o Evangelho. A gente tem visto o quanto Deus tem transformado a vida de Diana ao longo da sua caminhada, e ela tem sido responsável pelo ensino, pela instrução, e nós como comunidade de fé reconhecemos isso. Nesse momento eu pergunto, querido, se você de fato declara Jesus Cristo conscientemente como seu Senhor e Salvador. Diante da sua pública profissão de fé, Thomas, como igreja do Senhor Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nos lava Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Estamos a querida Júlia, que tem chegado para a nossa comunidade
nos últimos meses, junto com a família, com o Anderson, com a Camila, e tem crescido conhecendo Jesus e assumido o compromisso, né? A Flávia é a líder do GM das adolescentes, tem cuidado, tem trabalhado. Júlia, querida, você confirma que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, minha querida, como igreja de Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Chegando para a nossa comunidade, ela entendeu a importância de obedecer a Jesus e de cumprir a ordenança. Maria, querida, você confirma que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de sua vida? Diante da sua pública profissão de fé, querida, como igreja de Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Chegou para a nossa comunidade também nesses últimos meses, que viveram, já tem uma caminhada com Jesus, uma experiência linda com o Senhor, e junto com a nossa comunidade nessa manhã, estão fazendo parte de um processo que faz parte da nossa comunidade, nossa história, né? E eles, com o coração aberto, entenderam a importância também de fazer parte de tudo aquilo que todos nós, como comunidade de fé na Primeira Igreja Batista do Mundel, faz, que é esse momento do batismo por imersão. Eu queria perguntar a Aline e a Eduardo, diante dessa trajetória linda que vocês têm com Jesus, se vocês continuam afirmando calorosamente e apaixonadamente que Jesus continua e continuará sendo o Senhor e Salvador da vida e da história de vocês. Diante de uma pública profissão de fé, como igreja, nós estaremos celebrando esse momento com vocês, os batizando nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui nós temos a Sara, filha de Deus, creu em Jesus Cristo como Salvador, declarou isso de maneira tão enfática. Nesses últimos meses, diante de todos os processos que ela tem vivido, ela pôde entender a importância de se entregar a Jesus e de viver por Ele e para Ele. Sara, publicamente você confirma que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, querida, como Igreja de Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Eu tive a oportunidade de ver o Emanuel nascer, né? 2 vezes. Chegar ao mundo como criação de Deus e se tornar uma nova criação de Deus. E Deus tem feito coisas lindas na vida dele. É um jovem muito simples, dinâmico, generoso e um jovem muito conectado com as pessoas. Eu vejo isso quando estou observando, sempre muito tranquilo. E Deus tem feito coisas lindas e vai fazer, meu amigo, através da sua vida. Eu queria te perguntar se você declara Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador nesta manhã. Diante da sua pública profissão de fé, meu amigo, meu irmão, como Igreja de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que nos leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, sangue de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que nos leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. precioso sangue de Jesus. A gente tem aprendido, assim, uma das coisas
coisas que a nossa comunidade valoriza muito é essa relação com Deus de forma direta. Nós entendemos que Jesus é o meio e por meio dele nós nos relacionamos com Deus. E que a igreja, as pessoas, elas são instrumentos do Senhor para a nossa maturidade. E o Caio, ele viveu uma experiência que a gente acredita e estimula. Ele estava lendo a palavra e o Espírito Santo revelou o Evangelho para ele. E ele creu no quarto da casa dele, quando ele leu a palavra que Jesus era o Senhor da vida dele. Aquilo que a gente viu o Felipe experimentar, Deus indo ao encontro. Então ele teve essa experiência e pôde declarar Jesus. E o Leandro, que é o líder do GM, pôde acompanhar esse processo do Caio, né? A Júlia chegou junto com a Jéssica e com o Paulo, começou a se envolver e pôde também conhecer a Jesus como Salvador. E hoje ambos, irmãos, e tendo essa relação de família, tornam-se também família de Deus. Caio e Júlia, publicamente vocês declaram Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Tá frio? Diante da pública profissão de fé de vocês, como igreja de Jesus, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fui salvo Pelo sangue, fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, Suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue de Jesus. Fui liberto pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que nos leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e Ele fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Yasmin é um daquelas experiências de vida assim, intensa de Deus, né? Ela, desde pequenininha, sempre demonstrou interesse por Deus e pelo reino de Deus. E começou a participar das atividades do Ministério do Pibuan Kids, que é um ministério tão querido e importante da nossa comunidade. Conheceu Jesus, abriu o coração para o Senhor. E a partir da experiência, ela entendeu que ela deveria publicar a decisão dela diante de todos, da família dela, dos pais que tratam com tanto amor e carinho, dos primos, né? E também diante da comunidade de fé. Querida Yasmin, publicamente você confirma que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Diante da sua pública profissão de fé, minha querida, como igreja de Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como
constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Existem histórias que elas são escritas de uma forma bem assim, divina, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Washington e Bruna alguns anos atrás, quando eles ainda eram noivos. E a gente caminhou junto por um tempo, numa jornada num curso de noivos durante alguns meses, né? Eu lembro a primeira vez que a Bruna conversou comigo: pastor, eu gostaria tanto de fazer o curso de noivos, mas o Washington está resistente. E aí eu lembro, falei, vamos chamar o Washington aqui para a gente conversar. Conversei com o pastor Álvaro na época, ele permitiu que eu fizesse o curso. E aí o Washington chegou a primeira vez lá no gabinete, meio assim, mas quando ele olhou para o meu estante, ele viu um escudo de um clube de futebol lá e ele se identificou, né? E aí ali o caminho se abriu. A gente começou uma caminhada juntos e eles podiam fazer o curso de noivos dele, participar do casamento deles também. E os vi crescendo e sempre firmes com Jesus, vivenciando as experiências, passaram por algumas fases turbulentas, mas sempre firmes. E chegaram na nossa comunidade alguns meses atrás, já há um tempo, e decidiram se unir à nossa comunidade. E entendendo a importância de obedecerem a Deus em relação aos ensinos da igreja local, se submeteram também a esse momento do batismo por imersão, que é a forma que nós acreditamos, de coração aberto, né? Eles têm uma experiência linda com a igreja congregacional, a experiência que eles viveram até então, né? A igreja foi um instrumento divino na vida deles, uma bênção do Senhor, pastor Álvaro, toda a equipe, e hoje eles têm convivido com a nossa comunidade e estão aqui para experimentar essa vivência do batismo por imersão também. Pergunto, vocês continuam apaixonados assim por Jesus como da primeira vez? Sim. Diante dessa pública profissão de fé, como igreja do Senhor, nós nos batizaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, ó. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sofia é uma jovenzinha muito assim especial.
Lembra quando eu estava falando do Caio agora? A Sofia, ela tem uma relação com Deus muito, muito pessoal, muito íntima. Ela é uma daquelas amigas de Deus, aquelas amigas do quarto, né? Mateus 6,6 vai dizer que a gente deve buscar ir para o quarto, falar no secreto que o Pai ouvirá e atenderá. Sofia é uma dessas filhas queridas do Pai. E ela tem assim a experiência com a palavra, com a vida de oração, com os diários dela, com as postagens dela, muito apaixonada por Jesus. É uma menina que a gente percebe assim nitidamente o quanto ela é instrumento do Senhor. Uma menina de Deus. Sofia, querida, você confirma publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Sim. Diante dessa pública profissão de fé e desse lindo sorriso que você está nessa manhã, como igreja do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Obrigado, Jesus, te agradeço. Gente, Deus salvou essa família. Primeiro, Vanessa, Bernardo foi no último batismo e o Mateus agora. E Mateus, ele tem uma experiência muito interessante. Teve uma celebração que ele foi participar e eu estava pregando sobre Mateus. E Vanessa contou-me que durante o sermão, Deus falou ao coração dele e ele sentiu de Deus que deveria tomar a decisão, mas que tomar talvez pela timidez, pela vergonha, ele não foi à frente. Voltou para casa e falou que tinha tomado a decisão naquele dia. Na semana seguinte, nós convidamos o pastor Luiz Sérgio para pregar no aniversário da igreja. E aí o pastor Luiz Sérgio pregou sobre quem? Sobre Mateus. E aí pregou sobre Mateus, pregou sobre Mateus, e quando terminou, ele foi fazer o convite. E aí ele está lá, quem deseja aceitar Jesus, quem deseja aceitar Jesus? E aí de repente ele falou assim, Mateus, você vai continuar sentado? E ele não conhecia Mateus. Então Deus foi bem incisivo com Mateus naquele dia. E Mateus levantou-se, foi à frente publicamente, declarou o que tinha acontecido no coração dele quando Deus o convenceu da sua condição diante dele. Mateus, meu amigo, você publicamente, diante da sua família, amigos e igreja, confirma que Jesus é o seu único, suficiente Salvador e Senhor? Diante da sua pública profissão de fé, como igreja de Jesus, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
Ele chegou junto com a irmã Tereza para a nossa comunidade há alguns anos. E ele tem algumas características que são muito interessantes. Ele é um homem muito desejoso de servir a Deus, de servir as pessoas. Muito disponível para o reino de Deus, né? Tem feito muita diferença. Trabalha no projeto Gol de Deus desde que chegou com uma alegria absurda. E sempre que a gente necessita, ele está sempre à disposição para servir ao Senhor. Ele entendeu bem o que significa ser um discípulo de Jesus, assim como o seu mestre ele tem servido. Irmão Jorge, querido, chegou o seu dia, seu momento, sua história. Eu queria perguntar ao irmão, se o irmão confirma publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador, o responsável pela transformação da sua vida. Diante da sua pública profissão de fé, meu irmão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Eu fui salvo por tua graça, Deus. Ele não se importou com tudo que eu fiz quando eu tropecei. Ele me segurou. Ele me segurou. Meus erros ele me perdoou. Me aceitou. Jesus, como sou, justificado estou por tua graça. Ele não se importou com tudo que eu fiz quando eu tropecei. Ele me segurou. Meus erros ele me perdoou. Me aceitou. Jesus, como sou, justificado estou por tua graça, meu Senhor. Bem, nós estamos aqui com o David, nosso querido David. Eu tive a oportunidade de conhecer David alguns anos atrás. E sempre que tive contato com David, sempre tive contato com ele servindo a Deus. Sempre muito preocupado de fazer a vontade de Deus, de fazer as coisas de um jeito coerente e compatível com o caráter de Deus. E David tem servido com a nossa comunidade já há alguns anos. Por que digo isso? Nós tínhamos uma congregação e ele participou com o pastor Danilo ali na congregação servindo. E agora, junto com a Vanessa, com a Gi e também com o Vicente, eles estão servindo em nossa comunidade. Assim como o Austin e a Bruna, eles vieram ele cresceu na igreja congregacional em Monjolo, junto com o pastor Álvaro, e com um coração extremamente generoso tem servido junto com a gente. Meu amigo David, o amor e a paixão por Jesus continua mesmo? A mesma intensidade, o mesmo desejo? Querido, diante da sua pública profissão, declaração apaixonada, como igreja de Jesus, nós batizamos você com imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter.
alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou seguindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. e dessa estrada Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós vamos chegar ao final, estamos chegando ao final da nossa celebração dessa manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão aí, se pudesse só se aproximar um pouquinho. Por favor, quem está ali, me ajuda ali, ó, pedindo o pessoal. Pedir aos irmãos para a gente partilhar desse momento final. Até aqui nós temos adorado o nosso Senhor com o nosso coração, né? E nós queremos encerrar a celebração como nós começamos. Eu acho que é importante a gente agradecer a Deus. Queria pedir a todos os irmãos, por favor, os irmãos se aproximassem para cá, aqui mesmo onde estão, juntassem aqui, por favor. Convidar todos os irmãos, por favor. A gente testemunhou nessa manhã de coisas lindas que Deus fez. E a gente entende que toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor. E a gente não pode encerrar essa celebração aqui sem dar a Ele esse momento. A gente orar agradecendo ao Senhor. E eu gostaria muito de convidar vocês para a gente cantar uma canção juntos. Só que a gente vai cantar de forma diferente. A gente vai cantar a capela. Nós vamos ouvir as vozes. Vamos cantar uma canção conhecida. O instrumental vai dar o início ali, vai nos ajudar, mas a gente vai cantar todo mundo junto no ato de adoração ao nosso Senhor. E nós vamos cantar uma canção que todos conhecem. A canção Deus enviou o seu Filho amado. Tudo isso aqui só está sendo possível por causa de Jesus. E a gente precisa lembrar que é nele que está a nossa esperança. Então nós vamos orar e vamos agradecer ao nosso Senhor. E, consequentemente, nós vamos adorar ao Senhor com o nosso coração. Se você já foi salvo, adore o Senhor. Se você já experimentou, se você não experimentou isso ainda, você ainda pode experimentar isso nessa manhã. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por tudo que a gente viveu aqui nessa manhã, por toda a experiência de vida que nós, ó Deus, pudemos ter aqui, experiências diferentes, ó Deus, e em todas elas vemos a marca ou as marcas do Senhor.
na criação, na salvação, na regeneração, em tudo aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua presença nesse lugar, agradecer a Deus pela família do Júnior, da Rosane, pelo acolhimento que eles nos proporcionaram. Continue abençoando os Teus filhos. Obrigado por cada convidado, por cada convidada, por cada pessoa que veio aqui testemunhar, ó Deus, esse momento de fé. E Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar uma canção que representa a base da nossa fé. Ó Deus, é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Nele, ó Deus, no Senhor nós podemos crer. E o futuro, ó Deus, está garantido por causa dele. Então, quando cada irmão agora estiver cantando essa canção, seja a expressão da nossa adoração ao Senhor. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos? Alguém perdeu um celular? Depois pode procurar a Zaira. Está com ela, tá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. E quando enfim chegar a hora em que a morte porque Ele vive. Posso crer.
Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Duas informações boas. Primeiro, a gente fez um café da manhã, sobrou ali bolo, alguma coisa. Então, se você quiser, tiver lá aí, Glória a Deus. ainda tem alguma coisa, pode passar lá. E a gente vai precisar de montar a parte, preparar a parte logística, de empilhar as cadeiras, colocar ali, o pessoal para nos ajudar a levar. Aqueles irmãos que têm o coração de servo aí, disponíveis, convidamos vocês para nos ajudarem, tá bom? Muito bem-vindo todos, Deus abençoe e um bom domingo. Atenção aí, ó. Você que é um sacolé da fruta, sacolé gourmet, a Gleice trouxe, tá vendendo. Sacolé da fruta R$4, sacolé gourmet R$5. Som. Gente, alguém esqueceu um telefone ou perdeu? De quem é? Ah, sei. É da a dona do salão, é da dona do salão.